pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabelle e na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o estudo das funções. Como é a nossa primeira aula, nós vamos começar com função do primeiro grau. A gente pode denominar a função como sendo uma relação entre dois conjuntos. Eu trouxe aqui para vocês a escrita da função, ou seja, como a gente identifica que é uma função. E aí ela sempre vai ser representada por f de x, que também é a mesma coisa de y, ou seja, eu posso representar uma função tanto dizendo que ela é y, como dizendo que ela é f de x. E aí as funções elas podem ser escritas de formas diferentes. E eu coloquei aqui para a gente ver nessa aula 3 formas de escritas de função diferentes. E a primeira delas é a função identidade. Aqui eu destaquei de azul, tá bom? E nessa função, qual é a sua característica? Que o f de x, ou seja, o y, ele vai ser igual ao x. Mas como assim o y é igual ao x? Quando a gente vem aqui para o gráfico, vocês façam só essa relação, tá? Que a função identidade, ela é a reta azul. E aí, a gente observa o seguinte, que a variação do x é igual à variação do y. Por exemplo, aqui nessa reta, quando o x ele é 1, o y também é 1. Quando o x ele é 2, o y também é 2. E assim por diante. Os valores eles vão ser sempre iguais na função identidade. E aí, pegando um ponto aqui dessa reta, eu posso, por exemplo, esse primeiro ponto, eu posso dizer que o meu x, ele é 1, e o meu y também é 1. Então, essa é a característica, que o y e o x, eles vão ter o mesmo valor. Na minha próxima escrita de função, eu tenho a função linear, que agora o valor do x ele vai sofrer uma variação que a gente vai determinar pelo a. Ou seja, agora os dois valores eles não vão ser mais iguais como na função identidade. Aqui eu destaquei de vermelho para a gente poder observar aqui no gráfico. E aí, a reta que eu coloquei aqui, a gente tem o seguinte. Quando o x ele é 1, o y é menos 2. Quando o x é 2, o y é menos 4. Ou seja, a cada uma unidade que o x varia, o y varia 2 unidades. Então, pegando aqui esse primeiro ponto, a gente determina o seguinte, que quando o x é 1, o y vai ser menos 2. E sempre vai seguir essa variação. Quando o x varia 1, o y varia 2 unidades. Para esse exemplo aqui de reta, tá bom? E a minha próximo tipo de escrita de função é a função afim, que agora eu vou continuar tendo a variação do x, representado por a, mas eu também vou ter um valor constante, que a gente agora vai chamar de b. Uma coisa muito importante relacionado a esse valor que a gente determina para b, é que o b ele vai ser o valor em que a reta vai tocar no eixo y. Como ele é um valor constante, sempre ou seja, que não muda, sempre eu vou olhar para a reta e o valor que ela toca no eixo y vai ser o meu valor de b. E aí é muito importante vocês fazerem essa relação. Por quê? Porque aqui, por exemplo, na função identidade, a gente não tem esse valor de b. E aí a gente observa que onde é que a reta corta o eixo y? Aqui na origem, ou seja, o b é 0. Do mesmo jeito na função linear, a gente não tem o valor de b. Onde é que a função corta o eixo y? Na origem, que no caso o b também vai ser 0. E aí a função, voltando aqui para a função afim
eu destaquei aqui de roxo para a gente observar os pontos. E aí, justamente aqui, a minha função afim, ela toca o eixo Y justamente no ponto 1. Então, significa que o meu B, ele é igual a 1. E aqui, o ponto que a gente pode observar é que quando o meu X é menos 2, o meu Y é igual a 1. Então, a gente pode escrever aqui esse ponto. E a gente observa agora que na função afim, o x ele vai sofrer a variação de acordo com o valor do A e ele também vai ter influência do valor constante que vai ser o B. Então, gente, basicamente, para uma aula introdutória de função, é importante a gente ter em mente esses conceitos aqui de escrita de funções e sempre lembrar que f de x é igual a y. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.